Oi, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa aula de Geografia. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho que nós estudamos já, durante esse bimestre. Bom, você pôde ver um pouquinho, que é, algumas cidades elas são bem movimentadas, você já percebeu isso? Muitos veículos circulam pelas ruas, e isso exige um pouquinho mais de atenção tanto dos motoristas quanto dos pedestres, Para organizar o transporte e a circulação das pessoas, dos veículos, o que foi criado, Foi criado os sinais de trânsito, isso mesmo. Cada sinal de trânsito representa alguma coisa. O trânsito é como se fosse a escola. Precisa de regras, Algumas regrinhas para poder o quê? Para poder direcionar as pessoas até os lugares que elas desejam chegar. Na escola também temos regrinhas para que nós possamos o quê? Aprender melhor, não é verdade? Sem contar que se nós formos parar para pensar um pouquinho, todos os lugares que nós vivemos possuem o quê? Possui regrinhas, não é verdade? E o trânsito não é diferente. Você estudou um pouquinho sobre as cores do trânsito. Falamos, sobre o semáforo. O semáforo, ele tem cores, que significam alguma coisa tanto para motoristas quanto para pedestres. O vermelho significa o quê? Pare. E o amarelo significa atenção. E o verde significa siga, isso mesmo. Depois disso, estudamos um pouquinho melhor sobre as placas de trânsito e os seus significados. Você aprendeu que cada cor de placa significa alguma coisa. Você lembra? Temos as vermelhas, que indicam proibições. Temos as amarelas, que lembram que algo acontece no local. Temos as verdes, que informam a direção e a distância dos lugares. Temos as azuis, que informam sobre serviços. As brancas, que servem para educar os pedestres. E temos as marrons, que informam a respeito dos pontos turísticos da cidade. Depois que você viu as plaquinhas, você aprendeu um pouquinho mais sobre as plaquinhas de trânsito, você também estudou sobre, a importância do estudo. Você percebeu e aprendeu que estudar é muito importante para todos e também é um direito. O estudo ele é muito necessário para a vida das crianças e também dos adultos. Não é porque nós crescemos que nós paramos de estudar. Existem profissões que você precisa ler, estudar durante toda a vida, para não ficar assim desatualizado, Ou fora, Ou sem informações importantes. Depois, você descobriu que para estudar, para que você possa aprender direito, exige algumas coisas. Exige que você preste atenção, que você use sua memória para lembrar do que foi ensinado e também exige que pesquisa. Muitas vezes nós precisamos pesquisar um pouquinho mais sobre aquilo que estudamos, E colocar em prática, tudo aquilo que aprendemos, porque tudo que nós aprendemos na escola, nós certamente levaremos para a nossa vida, com certeza. Depois, você aprendeu também sobre a convivência, tanto na escola, como na sua casa, ou em algum ambiente que você possa, estar frequentando aí. Na escola, nós aprendemos que é muito bom conviver com as pessoas em harmonia, isso é muito importante, As pessoas que nós não conhecíamos antes, agora nós passamos a conhecer e a respeitar. Nós devemos respeitar as diferenças, Respeitar as pessoas como elas são. Devemos ser amigos de todos e repartir muitas vezes com quem não tem.
Além disso, devemos ser bons cidadãos, né? Doar brinquedos para crianças carentes, às vezes uma roupinha, um sapato que você não usa mais. E principalmente respeitar os direitos dos outros. Sabe aquele ditado que diz que eu não faço para o outro aquilo que eu não gostaria de que fizessem comigo? Pois é, e é bem isso mesmo que nós devemos pensar e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Para sermos então melhores cidadãos, cuidando, né, do nosso ambiente, respeitando as pessoas, sendo educado e tudo mais. Agora, fique com a explicação da nossa atividade de hoje. Muito bem, né? Agora que você já relembrou um pouquinho do nosso conteúdo, vamos para a nossa atividade. E ela será no caderno meia pauta. Com bastante capricho, você vai utilizar o seu caderninho meia pauta e criar um cartaz ou uma placa, né, falando sobre a segurança no trânsito. Aqui a professora deixou alguns exemplos, olha só, tá vendo? Temos este exemplo. Temos este outro exemplo aqui no trânsito, você só tem uma vida, não desperdice. Temos este outro exemplo, não corra para chegar bem ao seu destino. Temos este outro, pare, pense, mude, consciência no trânsito, respeite a vida. Então, com base aqui nos exemplos que a professora deu, você pode criar a sua frase, né? Você pode criar a sua placa, utilizando aí, então, como modelo, né, estas imagens que a professora deixou. Super tranquilo, não é verdade? Tenho certeza que você vai fazer num instante, tá bom? Essa, então, é a nossa atividade de hoje. Muito bem! Agora que você já sabe o que precisa fazer na aula de hoje, né? A professora então vai encerrar a aula por aqui, tá bom? Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!